Olha, no próximo dia 17 de novembro, o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio de uma comissão de direitos fundamentais, vai realizar uma audiência pública para debater a atuação do Ministério Público na discussão da chamada reforma política de drogas no Brasil. Para a gente poder entender, porque eu também não entendo nada, mas o doutor Mário Sérgio Sobrinho, promotor, está aqui conosco, não é? E ele vai nos explicar. Mário, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal, Mário. Obrigado. Mário, o que é que se discute num simpósio como esse a respeito de drogas? Heródoto, é a primeira vez que nós temos esse debate instituído dentro do Ministério Público, no âmbito nacional. O Conselho Nacional do Ministério Público vai debater política sobre drogas, vai procurar trazer a sociedade, os membros dos Ministérios Públicos dos estados, os advogados, os profissionais da área do direito e da área social, da área da psicologia, de várias áreas, para conversar um pouquinho sobre essa questão que a mim me preocupa bastante. Qual é? A política sobre drogas, os rumos que elas tomam no Brasil. Nós temos uma lei bastante boa, eu considero. Essa lei precisa de alguns aperfeiçoamentos, mas ela não deveria entrar, nesse momento, em discutir a questão da descriminalização do porte de drogas para uso próprio. Por quê? Olha, esse dispositivo, ele não leva ninguém para a cadeia. Ele coloca a pessoa num regime de, por exemplo, frequentar um curso, ter um esclarecimento a respeito da questão do abuso de drogas que ele está incidindo. Esse dispositivo ainda permite que o juiz, em determinadas hipóteses, possa recomendar a essa pessoa que ela se dirija a um tratamento. Ou seja, né, nós não punimos com pena de prisão as pessoas que, infelizmente, portam drogas para uso próprio. A lei considera essa pessoa alguém que precisa de ajuda. E nós, tirando esse dispositivo, exatamente, tirando isso da lei, nós estaremos impedindo que a justiça contribua nesse sistema de saúde, nesse sistema social para o encaminhamento desse infrator. Então, deixa eu entender. Então, suponha, por hipótese, que venha essa descriminalização das drogas. Sim. Sairia completamente do âmbito da justiça e do âmbito policial para uso próprio, não tráfico, mas para uso próprio. Passaria para outra área, é isso ou não? Exato. Sem que haja uma definição, quem vai cuidar disso? Nós temos no Brasil um número muito pequeno de conselhos municipais de álcool e drogas, que são organismos da comunidade dentro dos municípios. Nós temos um número pequeno de CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. O que é CAPs, desculpa? Isso, são Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. São serviços da saúde especializados em atendimento de pessoas que têm problema com álcool e drogas. Esse número também ainda é pequeno. Estamos caminhando, mas é pequeno. Temos pouco investimento em tratamento, em prevenção às drogas e recuperação. Eu penso que nós temos que nos associar no bom sentido para discutir, para fortalecer esses serviços e instituições, colocando o Ministério Público claramente de frente para essa questão. Nós trabalhamos aqui na Promotoria de Justiça, em alguns setores em São Paulo, com um projeto de encaminhamento desses infratores para frequentar, por exemplo, reuniões de grupos de mútua ajuda, frequentar reuniões e terapias no CAPS Álcool e Droga, que tem sido muito eficaz para essas pessoas conseguindo lidar com a questão da droga sem a punição criminal, mas com o acompanhamento da justiça em determinados casos. Mas, Sérgio, às vezes a gente faz comparações de sociedades diferentes, né? Mas eu queria que você explicasse. Na recente eleição nos Estados Unidos, entre outras coisas que o pessoal votou lá na Califórnia, estava exatamente a liberação da maconha. Sim. E foi aprovado lá, pelo menos acho que em 2 ou 3 estados americanos. Eu pergunto, a nossa sociedade está preparada para isso? Olha, o Brasil é um país fantástico. Nós temos liberdade, nós temos grandes possibilidades de crescimento, mas eu penso que nós não estamos ainda organizados de forma suficientemente madura para ter um uso de substâncias, além do álcool e do tabaco, que são regulados, não são livres, são regulados, como a maconha, por exemplo. Nós precisamos ainda ter maior educação, Heródoto. Hoje mesmo na TV, a propaganda do governo federal falando que nós temos 2 milhões de estudantes, ou de pessoas, melhor, que estão na faixa de escolaridade, que estão sem trabalhar e sem estudar. 2 milhões de pessoas. Imagine se nós oferecermos para a sociedade a droga de forma mais fácil. A droga que hoje ainda é considerada ilícita. Por exemplo.
O Uruguai passou por um processo longo de estudo e também de legalização. Há uma legalização. É um procedimento um pouquinho diferente do que pode acontecer no Brasil se a droga for descriminalizada, porque aparentemente, no primeiro momento, nós não teremos muita regulação a respeito disso. O tráfico continuará sendo proibido, mas o porte de drogas para uso próprio poderá ser uma conduta que não vai ter relevância para a polícia, para a justiça, e também nós não temos esse equipamento de saúde. Com isso, você acha que poderia aumentar o consumo de droga? Para o adolescente, para o jovem, para a pessoa menos experiente, provavelmente sim. Os estudos feitos em outros países mostram que, mesmo com a regulação da droga, da maconha em especial, esse aumento ocorre num primeiro momento, especialmente atingindo os adolescentes, os jovens, as pessoas que estão começando as vidas. Entendo. Quer dizer, esse é um debate, então, que a sociedade brasileira tem que fazer ainda. O debate tem que ser feito não só no Congresso, eu suponho, mas nas escolas, nas igrejas, nas centrais sindicais, na sociedade amigo de bairro, enfim, nos locais onde as pessoas se reúnem. Eu venho me dedicando a esse tema há alguns anos e eu noto que a nossa sociedade ainda é muito polarizada. Ou repugna totalmente a questão do uso da droga ou aceita, mas nós precisamos caminhar para um debate mais coeso, entender a dependência ao álcool e outras drogas como uma questão de saúde pública e trabalhar bastante, Heródoto, para que a nossa sociedade, desde a família, a escola, a polícia, a justiça, o Ministério Público de São Paulo faz um trabalho relevante, como eu falei para você, a respeito desse tema. Os promotores começam a compreender melhor a questão do uso da droga para uso próprio. Então, toda a sociedade precisa estar melhor preparada, melhor instruída como um todo, para que essas questões sejam discutidas num nível de maior compreensão e de busquemos algo que seja favorável à sociedade. Mas, Sérgio, fica mais um pouquinho aqui para a gente conversar mais um instantinho. Ótimo. Por favor. Ok, olha, o doutor Mário Sérgio Sobrinho está aqui conosco, ele é promotor de justiça, integrante do movimento do Ministério Público Democrático. Bom, então, voltando a falar um pouco mais a respeito da questão educacional, né, e não da repressão, da educação, como é que a gente poderia regimentar, então, as escolas, professores, religiosos, sindicalistas, enfim, as pessoas? Heródoto, é preciso que haja uma vontade política firme e que haja investimento para isso. É preciso que o professor esteja conhecendo a questão da drogadição, o professor esteja inserido no seu ambiente, na sua comunidade, para receber das famílias e da sociedade informações e demandas, e que esse professor também possa trabalhar com o seu aluno em sala de aula, que as famílias também possam conversar sobre essa questão, Heródoto. Eu penso que no Brasil ainda precisamos usar um pouco mais a mídia social, inclusive, para tratar da questão do abuso de substâncias. Os nossos jovens estão bebendo muito, infelizmente. Os nossos jovens estão começando muito cedo a enfrentar as drogas e estão deixando a escola, estão deixando aquele encanto da juventude para se envolver em situações bastante arriscadas. Então, a sociedade, a educação, a escola, o professor, a família, tem um estudo, Heródoto, que fala sobre a família almoçando com os filhos melhora demais a questão de prevenção às drogas na idade adulta. Doutor, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer em revê-lo. Prazer é meu. Muito obrigado.